gente vai começar hoje falando sobre processo cognitivo do aluno, da pessoa que está participando da aula, que você está querendo incentivar e favorecer a aprendizagem, e algumas características que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer algum tipo de exposição de conteúdo, algum tipo de dinâmica e tentar ajudar essa galera a aprender. Tá? Que eu gosto do verbo favorecer a aprendizagem. Por que eu gosto do verbo favorecer? Porque quando você está lidando com um ambiente de aprendizagem autônoma, autodidatismo, por exemplo, que é o indivíduo pega um livro, pega material de diversos modos, diversas fontes, e ele mesmo começa a tentar se dedicar para tentar aprender esse material a respeito desse assunto. Você não tem nenhum mediador, né, nenhum tutor, nenhum mediador, nenhum professor nesse processo, mas ele é um processo que além de ser diferente de uma pessoa para outra, ele é um processo mais difícil, mais complexo. E numa sociedade onde você precisa ter um nível mínimo de alfabetização, com órgãos internacionais regulando, com, obviamente, sistemas de avaliação e formas de avaliação que são imprecisos pra caramba, mas que são necessários, porque a gente precisa reduzir a taxa de aprovados. Tá? Esse é um processo bizarro, tá? Mas é bom que a gente entenda perfeitamente como ele funciona. Por que você tem vestibular para entrar na faculdade? Porque você tem um número menor de vagas do que seria suficiente para todos os alunos. Por que eu não tenho vestibular para passar do 5º ano para o 6º ano? Porque eu tenho um número de escolas que contempla todo mundo. Por que eu não tenho vestibular para o ensino médio? Pelo mesmo motivo. Eu não tenho uma prova de seleção, você vai fazer ensino médio, você não. Então, por mais que a gente discorde de todos esses processos de Enem, Prova Brasil e coisas do gênero e o jeito que eles são feitos, a gente precisa entender que eles têm, obviamente, um processo evolutivo que vai tentar melhorar, ser melhorado, mas ele tem uma razão de existir. E uma das razões de existir é essa de limitação de vaga. Então, todo o processo de educação que vai ser favorecido por essa relação humana, relação um para muitos, que é a relação de professor na sala de aula, dos alunos com outros colegas discutindo o material, ela vai ter um amparo na parte de educação e na parte cognitiva. Quando a gente chega nessa imagem aqui, ó, a gente pode ter as pessoas olhando para a mesma imagem e fazendo interpretações muito diversas. Por exemplo, você pode olhar para isso aqui e identificar personagens. Mas você pode começar a analisar o que a postura de cada um dos personagens te indica em relação ao comportamento escolar. E você pode ainda criticar o comportamento escolar. Por exemplo, o fato das mesas e cadeiras estarem em fileiras, a proximidade de mesa e cadeira, o fato de ser uma prova que não pode colar, então tem um tampando a prova e o outro tentando copiar. Obviamente que a gente pode entrar num nível de discussão de qualidade da avaliação, porque, grosseiramente, uma avaliação onde você tem alta probabilidade de ter pontuação, de ter êxito, colando, é uma avaliação mal feita. Tá? A gente pode ser muito simplista e dizer isso. Por quê? Uma avaliação bem feita vai exigir que você correlacione conteúdos, que você relacione aqueles conteúdos com a sua vida diária, com uma matéria e com outra, e coisas desse tipo.
Poxa, mas por que que o sistema educacional tem, então, aquelas provas maçantes? E a gente vai chegar a discutir um pouquinho rápido agora de prova de VOF ou de marcar com X. Porque você tem uma sala muito grande, uma quantidade de conteúdo muito grande, um tempo do professor que é cada vez mais escasso, porque para ele ter um nível de salário razoável, ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas. E aí a gente tem a escolha involuntária, a contragosto do professor, por uma prova que ele dá conta de corrigir. Porque as provas são corrigidas manualmente. Os exercícios, as atividades são corrigidos manualmente. Então, por que você tem gabarito? Porque você prega aquele gabarito na sua frente ou põe ele do lado, pega a pilha de prova dos alunos, corrige a primeira conforme o gabarito vira, corrige a segunda vira, corrige a terceira vira. É manufatura, é indústria. Normalmente, eu tive, por exemplo, mais de 300 alunos num semestre lá no Paraná. Com essa quantidade de alunos, não tem como você conseguir elaborar uma avaliação onde você vai conseguir corrigir a avaliação, dar feedback para o aluno vai opinar, você vai perceber o direcionamento dele, em que parte do conteúdo ele não teve um aprendizado adequado, um acompanhamento adequado. E onde que a tecnologia pode entrar nessa história aí? Ela pode entrar em vários momentos, só que a gente tem que tomar um absurdo cuidado, porque um dos momentos que a tecnologia pode entrar e que é muito ruim é na simples transposição da escolha inadequada para a tecnologia. E aí você vai pegar a questão de VOF ou a questão de marcar com X, que tem sua utilidade no momento específico, você vai transpor isso para um site ou para um app e vai dizer, não, mas a minha prova é com celular. Calma. Dizer que a sua aula é com PowerPoint, é com projetor, é com computador, é no laboratório de informática, que a sua prova é com celular, não garante uma avaliação bem feita. Muito menos uma avaliação adequada. Garante que você tem alguma coisa automatizada, se é que tem. Tá? Então, tomem cuidado com esses aspectos, porque, por exemplo, se eu passo para vocês uma atividade de antônimo e eu coloco lá qual é o antônimo de e coloco 20 exercícios para vocês fazerem, no final das contas, você aprendeu? Mudou o comportamento? Você, de fato, agora sabe que o antônimo de uma palavra é a outra? Ou simplesmente você fez as 20 e é muito fácil você olhar para o colega e falar: o que você respondeu na 8? Estou com dúvida na 6. E ele te responder. Então, a tecnologia pode ajudar muito a melhorar esse aspecto de tempo e a melhorar a qualidade da avaliação. Por exemplo, o Google Formulários hoje já permite que a gente dê um feedback para o aluno automático se na resposta à questão tiver determinada palavra. Se a resposta for maior que, você começa já a criar condições, você começa já a atribuir pontuação para cada uma das questões do formulário e já dá o feedback mais automatizado. Agora, uma questão interpretativa, uma questão de opinião, que é o que vai contribuir de forma muito séria para o aprendizado, é o ser humano que tem que interpretar. Ainda não tem sistema de inteligência artificial, de linguagem natural, nada disso que vai interpretar adequado. Lidar com situações do dia a dia não é o sistema computacional que vai conseguir lidar.
Eu falei sobre a questão de antônimo e sinônimo, né? E de VOF e marcar com X. Em que situações essa avaliação é legal? Em situações onde você tem diagnóstico necessário. Ou seja, terminei a unidade 1, na próxima aula começa a unidade 2, eu quero fazer uma revisão rápida para saber se eu posso passar para a unidade 2. VOF marcar com X, sai o gráfico, você já põe a prova, já sai o gráfico, e você olha se tem algum aluno muito fora da curva, se tem aluno que está muito defasado, que está muito adiantado. Você olha para aquilo e fala, beleza, próxima aula posso seguir o conteúdo. Não, peraí, próxima aula preciso reforçar isso aqui. Para isso ela serve muito bem. Agora, como avaliação formativa, como avaliação continuada durante o processo, não vai adiantar. Quantas provas vocês fizeram de VOF ou de marcar com X, que no final, na correção da prova, te disseram, ah, não, você marcou V, era F. Ok, beleza. E mudou o que na sua cabeça? Nada. Você simplesmente agora sabe que você errou porque você marcou o contrário. Na maior parte das vezes, a gente não assimila esse conteúdo, que dirá aprender esse conteúdo. Então, numa só sala de aula, que está exemplificada aqui, você pode olhar de lados muito diferentes e você pode ver coisas muito diferentes. Repararam que eu fui para a crítica do estilo de avaliação? Você pode olhar a postura, você pode olhar nível de estudo, você pode olhar capacidade ou incapacidade para realizar atividade, você pode olhar industrialização do ensino por causa da forma que você está colocando o ambiente, incentivo à colaboração, protagonismo, coisas desse tipo. O que a ciência cognitiva vai dizer? Que a gente precisa explorar o processo de sensação, percepção, atenção, memória para chegar ao aprendizado. Então, o aluno só processa aquilo que ele está atento.